Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, vamos nesse momento dar início ao nosso culto em ações de graças ao nosso Deus. Hoje estamos em um horário novo, excepcional, em obediência aos decretos do Estado e do nosso município, decretos estes de combate à pandemia. Nós estamos realizando o nosso culto presencial nesse horário excepcional, com 30% da capacidade de nossa igreja, obedecendo todos os requisitos, dos decretos, e também transmitindo online pelo Facebook, ao vivo, para você que nos acompanha, e gostaríamos muito de estar transmitindo ao vivo também pelo YouTube, mas nós precisamos, para que isso aconteça, precisamos de no mínimo 1.000 inscritos, Eu pensando que era 100, na verdade são 1.000 inscritos, para que a gente possa também realizar nossas lives pelo YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, acesse aí o link, nós vamos deixar o link na descrição, e aí você acessa o link, se inscreva, comente, compartilhe, para que a gente possa estar levando o Evangelho a mais e mais pessoas. Então nós vamos nesse momento iniciar o nosso culto em ações de graças, orando. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos, se colocar diante de Deus em oração, clamando primeiramente pelo perdão dos nossos pecados, para que Ele venha nos conceder esse perdão, nos purificar com o sangue do Senhor Jesus, para que assim possamos entrar em sua presença santa e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor Deus concede a nós de estarmos reunidos aqui neste lugar em teu nome. E mesmo aqueles que não estão reunidos aqui presencialmente conosco, mas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelos vídeos postados na plataforma Facebook, na plataforma do YouTube, que o Senhor Deus possa estar abençoando a cada um destes irmãos. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas debilidades, que são muitas. Perdoe, Senhor, as nossas iniquidades, nos purifique com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, para que assim, ó Deus, possamos entrar em Tua presença santa e Te adorar na beleza da Tua santidade. Abençoe este culto, abençoe a cada um dos irmãos, a cada pessoa que participa conosco, que a Tua palavra venha encontrar guarida nos corações, que os louvores sejam para a Tua exaltação, para a Tua honra e para a Tua glória, e para a edificação de cada um de nós. É isso que nós te rogamos com fé, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos então, nesse momento, cantar um cântico de chamado à adoração, e com esse cântico, todos estão convidados a louvar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
pagou na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio. E nós estamos aqui para adorá-lo. Adore esse Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Foi para isso que viemos, Senhor. É por isso que aqui estamos, para adorar o teu santo e glorioso nome. Meus queridos irmãos, vamos nesse momento fazer uma leitura bíblica no Evangelho de João, o capítulo 16. E em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ficar todos de pé. Evangelho segundo São João, capítulo 16, e nós faremos a leitura a partir do verso 1. Evangelho segundo São João, capítulo 16, nós vamos ler o capítulo todo, do verso 1 até o verso 33. Evangelho segundo São João, capítulo 16, versos do 1 ao 33, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer.
Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vula concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glórias a Deus. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua maravilhosa palavra. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Vamos continuar louvando esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Cantar agora o hino de número 346 do Cantor Cristão. Hino do Cantor Cristão de número 346. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando esse hino. Na forte aflição, no perigo e no navio traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. Afirme a promessa, meu Deus proverá. As aves do céu dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. Se vem Satanás e não quer assustar, com medo falas para a fé nos tirar. Não pode, que é nossa e pra sempre será. A zica promessa, meu Deus proverá, meu Deus proverá, meu Deus proverá. A zica promessa,
recompensa, meu Deus proverá. A nossa virtude Ele pode aumentar. Jesus nos ajuda a vitória a ganhar. Do vil inimigo nos esconderá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar. E mesmo na morte eu hei de cantar, com plena certeza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Com plena certeza, meu Deus proverá. Amém, igreja? Glórias a Deus, meus irmãos. Isso é uma mensagem de esperança para aqueles que estão amedrontados, com medo do amanhã, com medo do que poderá acontecer. Meu querido, não temas, descanse no Senhor. O nosso Deus é o Deus que tudo provê, é o Jeová Jirê. Creia, meu Deus proverá. Vamos nesse momento cantar o hino de número 350 do nosso cantor cristão. Cante, louve, exalte o nome do Senhor. Hino do cantor cristão de número 350. Quero o Salvador. Esse é o meu desejo. Quero o Salvador comigo. Só com Ele eu posso andar. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, nos seus braços descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraco é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver. Na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero o Salvador comigo, sabe o guia e bom pastor, de passar além da morte, longe do perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei caminho, sem tristeza, sem temor. Amém, igreja? Glórias a Deus. É isso que eu quero. Tenho certeza que é isso que você também quer. Ter sempre o Salvador Jesus conosco, do nosso lado, na nossa trajetória. Lembremos de suas palavras. Ele disse: no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo por nós. Jesus já garantiu para nós a viva esperança, a sua graça, o seu amor. Não tememos o terror noturno, não tememos a seta que voa de noite, não tememos nenhum mal. Creiamos nas Escrituras, creiamos no nosso Deus de promessa. Ele garantiu para nós a vitória e por meio dele somos mais do que vencedores. Amém? Meus queridos irmãos, eu quero dar aqui alguns avisos, né? Vamos aqui para os avisos da semana. Essa semana, vai ser uma semana extraordinária, né? Nós vamos ter aí algumas mudanças nos nossos cultos, né? Obedecendo aí aos decretos, né? Tanto estadual como municipal, de lockdown, de combate a esta pandemia. Então, ordinariamente, todas as quartas-feiras, nós temos o nosso culto de oração, né? Então, na quarta-feira, a gente tem o culto de oração começando às 19 horas, indo até às 19h30. Geralmente esse culto ele é presencial aqui na igreja, mas devido ao decreto que fala de um toque de recolher às 8 horas, né? Então ficaria inviável para a gente vir para a igreja às 19 horas e ter que sair já às 20 horas no meio do culto, né? O culto só encerra às 9 horas. Então nós vamos fazer da mesma forma que fizemos na sexta-feira. Vamos realizar o culto de oração por meio da tecnologia do Google Meet, tá? Então, os irmãos, eu vou disponibilizar o link, o acesso no grupo de WhatsApp da igreja, para que os irmãos possam participar através do Google Meet do nosso culto de oração. Então não vai ter culto presencial, os irmãos não vão vir quarta-feira para a igreja. Cada um vai ficar na sua casa, na sua residência. Eu vou enviar o link pelo WhatsApp da igreja, pelo grupo de WhatsApp, e os irmãos vão acessar esse link e nós vamos nos reunir via Google Meet. Ali nós vamos fazer os nossos pedidos de oração, vamos orar uns pelos outros e em seguida teremos o nosso estudo da palavra de Deus, né? Vamos estudar a disciplina soteriologia pelo Polo Faterge, né? Então eu vou e vai ser transmitido também pelo grupo do Polo Faterge, tá? Então vai ter a transmissão do estudo e nós vamos estudar então a disciplina soteriologia, o livro 1, né? A apostila 1 da disciplina soteriologia do Polo Faterge. Tá bom, irmãos? Então vai ficar combinado assim, né? Então às 7 horas a gente começa com o link do Google Meet, faz as nossas orações, em seguida a gente tem o momento de louvor, né? Cantaremos ali alguns hinos, e é até bom porque nós vamos ter a participação dos irmãos cantando o hino, lá da sua residência mesmo, o irmão cantando, fazendo ali o seu especial, e depois vamos estudar a santa e gloriosa palavra de Deus, e será transmitido no link, no grupo de Facebook do Polo Faterge, tá bom? Na sexta-feira, o culto da SAF e da SOB, ordinariamente também aconteceria às 19h30 na igreja, mas devido ao decreto nós vamos fazer também em casa, da mesma forma, pelo link do Google Meet, a gente se reúne e faz o nosso culto da SAF e da SOB juntos, tá bom? Vai ter um momento de louvor, um momento de oração e depois o estudo da palavra de Deus, ok? No sábado, os jovens também vão fazer da mesma forma, não está tendo, né? Presencial aqui. Porque à tarde, né? Os jovens, exatamente. Então, à tarde, às 17 horas, os jovens estarão aqui, né? É pouquinho jovem, não tem problema, né? Não ocupa nem 5% da capacidade da igreja, né? Então, vai ser presencial às 17 horas aqui na igreja. No domingo de manhã, ordinariamente a EBD é domingo de manhã às 9 horas, ordinariamente. Mas, novamente, explicando aqui, né? Devido ao decreto,
nós resolvemos estabelecer um novo horário, já começando hoje, né? Então nós tivemos a nossa escola bíblica às 15 horas, né? 3 horas da tarde, indo até às 16 horas. 16 horas a gente dá um intervalo ali de uns 20 minutos, 15 minutos, dependendo do horário que terminou. E então a gente já inicia o nosso culto em ações de graças às 16h30 e indo até às 18 horas. Esse culto ele é presencial, porque não vai ferir o decreto, né? Então a gente vem para cá, os irmãos vêm, 30% da igreja, né? Tudo dentro das diretrizes, né? O álcool gel, a máscara, o distanciamento e 30% da capacidade da igreja. Então os irmãos vêm, participam de maneira presencial. Os demais irmãos participam por meio da transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Então, no próximo domingo vai funcionar do mesmo jeito que funcionou nesse domingo. A escola bíblica começa às 3 horas da tarde, 15 horas, indo até às 16 horas. Temos um intervalo de meia hora. Às 16h30 começa então o culto em ação de graças ao nosso Deus e indo até às 18 horas. Amém? Então fica assim a nossa programação semanal. Amém, meus irmãos? Então esses são os avisos da semana. Nós vamos agora para o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Esse é o momento que você tem dentro do culto para estar dedicando a sua vida ao Senhor e também trazendo seus dízimos e suas ofertas para a casa do Senhor. Nós vamos ouvir uma participação especial com o nosso diácono e irmão Raimundo, que vai cantar um hino, e com essa participação, sinta-se à vontade para dedicar a sua vida e os seus bens a Deus. Boa tarde, toda a igreja. E eu queria pedir para que as pessoas que estão ouvindo este culto meditassem na letra deste hino. Este hino aqui é um convite para você que ainda não tem Jesus na sua vida. Que muitas e muitas coisas estão acontecendo no mundo e ainda vai acontecer mais. A palavra de Deus diz que isto é só o começo. É só o começo. Então, aceite Jesus enquanto é tempo. O número do hino é o 215. Oh, vinde ao fundo. Oh, vinde a fonte de sangue. Vinde, se vinde a Jesus, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Vinde, pois vinde depressa, Cristo vos quer receber. Ó, vinde a fonte de sangue, vinde vos satisfazer. Vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Tais como sois, vinde à fonte, Ele vos receberá todos os vossos pecados. Cristo Jesus limpará.
parar. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Eis a promessa do Mestre, feita ao que queira aceitar, vida na glória celeste, junto de Deus vai gozar. Vinde a Jesus, não demoreis, vinde já, paz e perdão vos outorga, vinde alcançá-los na cruz. Amém, irmãos? Este é o privilégio de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Eis a promessa do Mestre, feita ao que queira aceitar, vida na glória celeste, junto de Deus vai gozar. Amém, irmãos? Amém, glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé para juntos cantarmos 2 cânticos congregacionais. Nós vamos cantar o cântico Maranata e o cântico Ressuscita-me. Solte sua voz, cante, louve, exalte ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém. Vamos cantar o corinho Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, remove, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. És a própria vida, A força que há em mim, tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos nesse momento meditar um pouco na santa e gloriosa palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, e nós vamos fazer a leitura do versículo 13. Evangelho segundo São João, capítulo 16 e o verso 13. Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. João, Evangelho segundo São João, capítulo 16, o versículo 13. Jesus disse assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos chegando hoje ao fim de uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Ao longo dessas mensagens, nós vimos que o Espírito Santo que nos é dado pelo próprio Deus, que foi enviado pelo Senhor Jesus, uma vez que Jesus cumpriu a sua missão sacrificial e morrendo na cruz, sendo sepultado e ao terceiro dia ressuscitado, e dias depois sendo elevado aos céus, nas alturas, foi entronizado à destra de Deus, e de lá Ele nos enviou o seu Santo Espírito, que se tornou então o selo, a garantia, o penhor da nossa herança. Esse selo que o Espírito Santo sela todos os eleitos para garantir que de fato eles são de Deus e que serão no final resgatados e levados para os céus em glória. Nós vimos que esse Espírito Santo que nos foi dado, ele assegura a todos nós, crentes, que nós pertencemos de fato a Deus. E ele assegura isso justamente porque ele é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a Trindade Santa, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas, em essência, um só Deus. Esse Deus Espírito Santo, nós vimos que ele é coeterno com o Pai e com o Filho, e que Deus o concede de maneira irrevogável
a todos quantos creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito Santo, ele também nos auxilia, ele nos ajuda. Ele foi enviado pelo próprio Cristo para ajudar e auxiliar todos os seus, todos aqueles que foram comprados e redimidos com o seu sangue. E o Espírito Santo, ele faz obras que lhe são peculiares. Como o próprio Jesus Cristo disse, aqui em João capítulo 16, a primeira obra do Espírito Santo na vida do crente é aquela obra de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo que habita em nós e nos convence dos nossos pecados, nos convence da justiça de Deus e do juízo, para que assim possamos crer em o nome do Senhor Jesus. Após isso, o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, nos confortando, nos consolando. Tanto é que Jesus o chama aqui, no capítulo 16 de João, de o Consolador. Aquele que tem a missão de consolar, de confortar os salvos, aqueles que depositaram a sua fé e esperança no Senhor. Mas não somente isso, o Espírito Santo, além de nos confortar, ele também nos guia. É ele quem nos direciona, é ele quem nos guia pelas veredas de justiça. É ele que nos conduz pelo caminho que é Jesus. Além disso, o Espírito Santo, ele nos concede dons. Jesus Cristo morreu para que pudesse nos dar, nos conceder essas dádivas de dons, para que pudéssemos trabalhar em seu reino. E esses dons são concedidos por intermédio do seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Portanto, é o Espírito que dá dons à igreja e também que concede o desejo, que coloca o desejo em nossos corações para que venhamos a obedecer a Deus, para que venhamos fazer a sua obra. Além disso, nós vimos também que o Espírito Santo é ele quem nos capacita a orar, é ele quem nos guia em nossas orações, é ele quem nos conduz nas palavras as quais devemos falar ao Senhor. E naquilo em que falhamos, a Bíblia diz que o próprio Espírito, ele ora em nosso lugar, ele intercede por nós, como diz as Escrituras, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos capacita a orar. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo também nos ajuda a entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos habilita e que nos ilumina para que possamos entender e compreender a santa e gloriosa palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ilumina e, em termos simples, em termos gerais, iluminação no sentido espiritual significa literalmente ligar a luz. Iluminar significa ligar a luz do entendimento em alguma área. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele liga a luz para que nós possamos entender e compreender a santa palavra do Senhor. Foi por isso que Jesus disse no verso 13, ele diz bem claro: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Jesus aqui estava prometendo o Espírito Santo. Ele estava com os seus discípulos ali no cenáculo, celebrando a última Páscoa, e foi nessa última Páscoa que ele estabeleceu a sua santa ceia, que hoje nós também iremos celebrar, depois da mensagem, porque foi uma ordem que Jesus deu, que ele deixou, para que nós fizéssemos até o dia em que ele, de novo, na sua segunda vinda, pudesse celebrar essa ceia conosco.
Então, naquele momento em que Jesus estava ali, ceando com os seus discípulos, ele estava dizendo para eles: olha, é necessário que eu vá, é necessário o Filho do Homem morrer, ser pendurado na cruz, no madeiro, ser morto, ser vertido o seu sangue, é necessário ele ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar, e depois ser assunto aos céus e entronizado no trono de glória. Jesus disse isso ao longo do seu ministério para os discípulos. Mas aqui, nesse último momento com os seus discípulos, ele estava reafirmando isso. Ele estava deixando bem claro: olha, eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que de fato eu sou o Cristo. E ele então estava dizendo: olha, quando eu for, eu vou enviar para vocês de lá, do trono de glória, eu mandarei o Espírito, para que ele possa habitar em cada um de vocês. Eu enviarei o meu Espírito para habitar em vossos corações. E ele diz: quando ele vier, versículo 13 de João capítulo 16, quando, porém, vier o Espírito da verdade, esse Espírito vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo quem vai guiar vocês a toda a verdade, ao conhecimento de toda a verdade. O que Jesus estava dizendo aqui, ele estava falando de iluminação. É o Espírito Santo que vai iluminar vocês, é o Espírito Santo que vai ligar a luz, para que vocês possam compreender a palavra de Deus. E de fato foi isso que aconteceu. Note que a Escritura ela deixa bem claro que os discípulos até então não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus dizia que era necessário que o pastor fosse morto e as ovelhas ficassem dispersas, eles não compreendiam tudo aquilo. E só foram compreender, conforme diz as Escrituras, justamente depois que tudo aconteceu, e que o Espírito Santo então desceu a eles no dia de Pentecostes, e eles olhando para trás e vendo tudo aquilo que eles ouviram e presenciaram, eles então entenderam: de fato ele é o Cristo, e tudo aquilo que ele disse é verdade. Foi esse o trabalho que o Espírito Santo, que Jesus Cristo designou para o Espírito Santo, abrir a mente do homem, para que o homem possa compreender a Santa Palavra, compreender as Sagradas Escrituras. Mas de maneira bem contextual, aqui nesse texto especificamente, Jesus está falando de maneira específica para os discípulos que o Espírito Santo seria enviado para fazer um trabalho peculiar na vida desses 12 homens, na vida desse grupo de homens que estavam ali no cenáculo. O Espírito Santo iria usá-los como instrumento para que eles pudessem recordar, lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado e praticado, aquilo que eles haviam presenciado, aquilo que eles haviam testemunhado. O Espírito Santo iria auxiliá-los para que eles pudessem lembrar de tudo aquilo e pudessem assim escrevê-los nos evangelhos. Hoje nós temos o evangelho, os evangelhos, hoje nós temos as cartas, e tudo isso por obra do Espírito Santo, conforme Jesus havia predito aqui no capítulo 16 de João. Então, de maneira específica, Jesus estava dizendo para aqueles homens: olha, eu vou, mas vocês não ficarão sós. Eu vou enviar o Consolador. E quando ele vier, ele vai guiar vocês, ele vai orientar vocês, para que vocês possam escrever, testemunhar, lembrar exatamente aquilo que o Espírito de Deus quer que vocês escrevam. E assim,
conforme o testemunho de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, e o testemunho de todo o Novo Testamento, escrito para nós, palavra de Deus fiel. Conforme este relato, nós vimos essa promessa cumprida. Como o próprio apóstolo Pedro depois vai dizer que não foram homens, esses escritos não foram homens que por meio de particular elucidação escreveram, mas foram homens guiados, orientados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que Pedro estava dizendo é que o Espírito Santo os guiou de tal forma que tudo aquilo que eles escreveram era exatamente aquilo que de fato Deus queria que eles escrevessem. O apóstolo Paulo também em sua carta, falando a respeito desses escritos, ele diz: olha, eu não vim para vocês aqui com sabedoria humana, eu não vim com sabedoria e eloquência de homens, mas eu vim com poder do Espírito Santo. Eu vim movido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que guiou e que orientou todos esses homens de Deus para que eles escrevessem e falassem e ensinassem e testemunhassem tudo aquilo que serviria para nós como palavra santa de Deus para as nossas vidas. Mas em termos gerais, a Escritura nos mostra que o Espírito Santo não somente guiou aqueles homens para escreverem a santa e gloriosa palavra, mas nos dias de hoje, o Espírito Santo tem um papel fundamental de nos iluminar para que possamos compreender aquilo que foi escrito. Pastor, então quer dizer que ainda hoje o Espírito Santo ilumina homens para que possam escrever a palavra de Deus? Não. Não. A palavra de Deus já foi escrita e encerrada. O último livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é o livro do Apocalipse. E foi escrito pelo último apóstolo vivo. Na época, o apóstolo João. O último. Depois que João morreu, acabou esse ofício do apostolado. Nos dias de hoje, nós vemos aí alguns homens se levantando no meio evangélico brasileiro e mundial, se auto-intitulando apóstolos. Mas isso é um erro. Esse ofício, ele se encerrou. O último apóstolo foi o apóstolo João. O reverendo Augusto Nicodemos, ele costuma dizer o seguinte, que apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, os únicos apóstolos bons foram aqueles lá, da época de Jesus. Até porque, para alguém ser chamado apóstolo, para alguém receber esse ofício de apóstolo, era necessário que ele tivesse testemunhado, ou que ele tivesse vivido com Jesus, ou presenciado com Jesus, ou Jesus o tivesse indicado. Até porque apóstolo, na raiz grega, significa justamente enviado. Aquele que foi enviado em nome de alguém. Ou seja, os apóstolos eram enviados de Jesus. Foi Jesus que diretamente os escolheu. No Evangelho é narrado a escolha dos apóstolos, dos discípulos. Foi Jesus quem os escolheu. Até no caso excepcional, que foi o caso do apóstolo Paulo, e ele mesmo dá o seu depoimento, ele diz, olha, eu sou como que um nascido fora de tempo. Eu fui chamado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. O fato é que de lá para cá não existe mais esse negócio de apóstolo. O que nós temos são homens que se auto-intitulam apóstolos, mas que na verdade não são.
E a escritura, o cânon das escrituras foi totalmente encerrado. O último livro é o livro do Apocalipse. Não existe mais outro livro, não existe mais outro evangelho, e eu vejo o cuidado dos apóstolos em relação a isso, ensinando para a igreja e dizendo: olha, não creiam. Se surgir um outro evangelho, se surgir um outro escrito, considere-o anátema. Como diz Paulo em Gálatas capítulo 1. Ele diz: olha, ainda que eu ou um anjo vos apareça ensinando um outro evangelho além do que já foi posto, que seja anátema. Não aceite. Maldito. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo ele trabalha de maneira geral, nos iluminando para que possamos entender e compreender a sua palavra, a palavra que já foi escrita. Tudo que foi escrito, a Bíblia diz que foi escrito para o nosso ensino. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: olha, toda a escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para o nosso ensino, para a correção, para a exortação, para a admoestação na justiça, e para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você quer ser um homem de Deus perfeito, se você quer ser uma mulher de Deus perfeita, habilitada para toda boa obra, você já tem o manual completo para se tornar perfeito em Deus. As Escrituras. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para tudo isso, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Você não precisa de nada mais. Você só precisa agora rogar ao Espírito Santo e pedir ao Santo Espírito que habita em você, para que ele lhe ilumine, para que ele clareie a sua mente. O que é iluminar? Iluminar é ligar a luz. Então peça ao Espírito: Espírito Santo, liga a luz na minha mente, para que eu possa entender a tua palavra, para que eu possa compreender a palavra do Senhor, para que eu possa compreender a palavra de Cristo, a palavra de Deus. O Espírito Santo tem o papel de nos iluminar, de nos capacitar a compreender a santa e gloriosa palavra de Deus. Pois é o Espírito Santo que habita em nós, é esse Espírito que habita em nós, que nos guia e nos dirige pelas veredas de justiça, pelo caminho da palavra de Deus. Irmãos, de maneira fundamental e habitual, é o Espírito Santo quem ilumina nossa mente, dando-nos olhos e entendimento, abrindo os nossos olhos, para que possamos compreender e entender a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque a Escritura diz que o homem natural, nós que somos naturais pecadores, o homem na sua natureza pecaminosa, ele não consegue compreender, ele não consegue discernir as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas nós não somos naturais, nós fomos habitados pelo Espírito Santo e, portanto, somos espirituais. E por meio do Espírito Santo podemos compreender a santa palavra de Deus. O Espírito Santo brilhando em nós, ilumina e afasta de nós as trevas do entendimento, a escuridão da nossa mente. Ele dissipa para que possamos ver, abrindo os nossos olhos, ver, enxergar e compreender a santa e gloriosa palavra de Deus. Enxergar a sua maravilhosa luz, por meio da qual nós somos capazes de ver o caminho,
de conhecer as veredas e discernir as coisas de Deus que são espirituais. No livro dos Salmos, Salmo capítulo 18, verso 28, o salmista ele diz, falando a esse respeito do que o Espírito Santo faz na vida do verdadeiro crente. Salmo 18, verso 28, o salmista diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Olha que maravilha, irmãos. Nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, somos trevas, escuridão total, não conseguimos compreender, não conseguimos entender, mas aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz resplandecer a nossa lâmpada. Em outra tradução diz a nossa candeia. Sabe o que é a candeia? A candeia, a lâmpada naquela época, era aquele objeto onde eles colocavam azeite e tinha um pavio onde eles botavam fogo. E então iluminava. É o que para nós hoje é a lamparina, né? É a lamparina. Então o que acontece? Nós estamos em trevas. Na simbologia bíblica, o azeite é o quê? É o Espírito Santo. É o combustível que faz com que o nosso pavio se acenda e assim possa iluminar. Querido, teu pavio está apagado? Precisa de azeite. Precisa do Espírito, precisa do combustível, que é o Espírito Santo, para que assim ele possa trazer luz, ele possa resplandecer a tua lâmpada, fazer resplandecer a tua lâmpada. O Senhor meu Deus, ele derrama luz nas minhas trevas. Olha só, eu sou trevas, eu sou escuridade, mas o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, ele derrama luz sobre as minhas trevas. Ele derrama luz sobre mim. Essa luz é o Espírito Santo de Deus. Essa luz é o Espírito de Cristo. Essa luz é Cristo habitando em nós. Jesus não é a luz do mundo? Ele é a luz do mundo. Então, se você tem o Espírito de Cristo, significa que você tem a luz do mundo em você. Significa que a luz do mundo foi derramada em suas trevas, dissipando todas as trevas, dissipando toda a escuridão. Ele, o Espírito Santo, nos dá nova luz. O Espírito Santo nos concede entendimento, por meio dos quais, em geral, somos capacitados para discernir, para compreender e para receber as coisas espirituais. Entendeu por que o homem natural não entende as coisas espirituais? Ele não entende. Às vezes você está lendo o versículo, você entende o versículo tão claro, aí você mostra para outra pessoa, a pessoa não consegue compreender. É porque ele está em trevas. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento destas pessoas, para que vendo, não vejam. Veja, ele está vendo, mas não consegue ver. Já pensou? Para que vendo, não vejam. Ele ouve, mas não consegue ouvir. Não consegue escutar. É o que diz a palavra. O Deus deste século cegou o entendimento deles, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam. Mas nós não somos desses. Nós somos espirituais, temos o Espírito Santo iluminando as nossas vidas, habitando em nós. Ele abre os nossos olhos, ele dissipa todas as trevas, ele dissipa toda a escuridão, abre a nossa visão, abre os nossos ouvidos, para que possamos ver e ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Nós temos a força do Espírito Santo em nós, habitando em nós, essa luz que vem
com grande força, dissipando todas as trevas. É o Espírito Santo sendo derramado sobre cada um de nós. Recebemos do Espírito Santo a força para receber e praticar todas as graciosas, os meios de graça que são descobertos por meio da palavra. Os mistérios que outrora estavam ocultos foram revelados pela ação do Santo Espírito, e esses tesouros de sabedoria nos são dados como meio de graça através dessa habitação do Espírito Santo. Através dessa habitação do Espírito, nós obtemos o suporte necessário para que possamos compreender e também guardar a santa palavra de Deus em nossos corações. Nossos corações que são falhos, pecadores, fracos, e que estão sempre dispostos a falhar, sempre dispostos a cair, sempre dispostos a afundar, não podemos confiar no nosso coração. A Bíblia diz que do coração procede tudo enquanto que não presta. Você não pode confiar no seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Portanto, querido, não confie no seu coração que é fraco, não confie no seu coração que é enganoso, não confie no seu coração que está em trevas. Confie no Santo Espírito de Deus, que vai entrar no teu coração e vai dissipar toda treva, e vai dissipar toda escuridade, e vai te fortalecer, e vai te dar o suporte, e vai te dar o auxílio, para que você possa entender e compreender a santa e gloriosa palavra de Deus. O Espírito que nos foi dado, é esse Espírito que nos sustenta, é esse Espírito que nos carrega em nossas enfermidades espirituais, que estão sempre prontas para nos fazer dobrar. Meus queridos irmãos, o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, que é uma canção maravilhosa sobre a palavra de Deus, ele trata muito sobre a palavra do Senhor. No versículo 130, o salmista diz o seguinte, Salmo 119, verso 130, ele diz: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição da tua palavra, ela concede luz, ela dá luz, ela dá entendimento aos simples, aqueles que não têm sabedoria. E como é que essa palavra ela é exposta? Ela é exposta por meio do Santo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que expõe, é o Espírito de Deus que revela, é o Espírito de Deus que faz com que possamos compreender e assim adquirir toda essa riqueza de sabedoria que é a palavra de Deus. Esse versículo 130, ele estabelece aqui o método básico da iluminação de Deus por intermédio do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus ela entra no coração de uma pessoa, pela obra do Espírito Santo, essa palavra então ela dá luz, ela concede entendimento, sabedoria para essa pessoa, por mais simples que ela seja. E por esta razão, meus irmãos, nós somos nas Escrituras repetidamente encorajados a estudar a Santa Palavra e a rogar ao Santo Espírito para que nos auxilie, nos dando entendimento, como diz o versículo 18 do Salmo 119. O salmista diz no verso 18: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa deve ser a nossa oração. Espírito Santo, desvenda os meus olhos, tira toda mancha, tira, Senhor, tudo aquilo que está vendando os meus olhos, tapando a minha visão,
tira, desvenda os meus olhos, para que assim eu possa enxergar, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Essa deve ser, irmãos, a nossa oração ao Santo Espírito. No versículo 73 do mesmo Salmo 119, o salmista diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Senhor, dá-me entendimento. Como é que ele vai dar o entendimento? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a entender a palavra de Deus. O apelo do salmista aqui é um apelo por entendimento pessoal, para que ele possa aplicar na sua vida as leis do Senhor. 15 vezes no Salmo 119, em 15 vezes, Deus é convidado pelo próprio salmista a ensinar e a dar-lhe conhecimento de suas leis. E como é que Deus faz isso? Nos concedendo o seu Espírito. O Espírito Santo que nos ilumina. O Espírito Santo que nos capacita a entender e compreender a sua palavra. Pois somente com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo em nós é que nos tornaremos mais sábios, é que teremos uma vida santa e gloriosa na presença do Senhor, e tudo isso para a glória de Deus. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Querido, você esconder a palavra no coração, de nada vale se teu coração estiver em trevas. Para que essa palavra escondida no teu coração possa surtir algum efeito, é necessário o Espírito Santo vir com luz, iluminando e clareando e dissipando toda a escuridão, para que assim a palavra possa ter efeito na tua vida. Essa é a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos versículos 98 e 99 do Salmo 119, o salmista diz: o teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está sempre comigo. Verso 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Medite na palavra de Deus, mas não somente medite, peça ao Espírito Santo que lhe conceda a capacidade de compreender essa palavra. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus Cristo diz: mas o ajudador, em outra tradução, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse mesmo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É esse Consolador que vai lembrar você, que vai ensinar você, que vai capacitar você e habilitá-lo para compreender, guardar e praticar a santa e gloriosa palavra de Deus. Para encerrar a mensagem, nós vamos ler apenas 2 versículos que estão lá em Efésios capítulo 1, versos 17 e 18, que diz o seguinte: Efésios capítulo 1, versos 17 ao 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o Espírito Santo. Ele diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, a oração do apóstolo Paulo era que o nosso Deus nos concedesse esse espírito de sabedoria,
espírito de revelação, para revelar o pleno conhecimento de Deus, para iluminar os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que pudéssemos saber, ter certeza da esperança do nosso chamamento, a razão pela qual fomos chamados em Jesus. Que esse Espírito Santo habite ricamente na vida de cada um de nós, nos concedendo sabedoria, revelando tudo aquilo que está em sua palavra, para que possamos não somente compreender, mas praticá-la, executá-la nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente com o seu Santo Espírito. Vamos nesse momento para a última parte do nosso culto, que é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Eu quero convidar os diáconos João, José e o diácono Mário, e diácono João José, que vão nos auxiliar aqui na mesa. O diácono Ivonaldo vai nos auxiliar cantando o hino de número 142. E eu quero convidar a amada igreja para abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. E eu vou fazer a leitura a partir do verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Estão convidados a participar da ceia todos aqueles que forem crentes, confessos, batizados, e que estejam com suas vidas em dia diante do Senhor. Se você não é crente, confesso, se você não é batizado nas águas, e se não está em comunhão com Deus e com a igreja e com o seu pastor, não estenda a mão para a Santa Ceia. Nesse momento, o diácono Mário vai estar orando, agradecendo a Deus pelo elemento pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi massacrado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Oremos. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui para celebrar essa ordenança que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os cristãos, que é a celebração da Santa Ceia. O pão, que significa o corpo de Cristo, que foi crucificado, foi ferido para nos salvar, para nos perdoar todos os nossos pecados. Aqui mais uma vez estamos, Senhor, para celebrar essa ordenança, que é a Santa Ceia, Senhor. Que Deus
nos perdoe todos os nossos pecados, a nossa ignorância, a nossa estupidez, Senhor, porque nós somos fracos, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Tudo nós dependemos de Ti. E sem Ti, nós não somos nada. Por isso, muito obrigado por este momento maravilhoso que aqui estamos para celebrar mais uma vez e para Te adorar e glorificar Teu santo nome, Senhor. Porque existe só um só Deus, só um só Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, querido e Salvador. Amém. Amém. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino de número 142, enquanto os diáconos distribuem o elemento pão. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Nesse momento, o diácono João José vai fazer uma oração agradecendo pelo elemento vinho, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Oremos, amada igreja. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, estar aqui neste momento reunida em Teu nome. Que o Senhor abençoe o elemento vinho, a segunda ordenança que o Senhor deixou para os Teus escolhidos. Abençoe a todos nós, Senhor. Abençoe a toda a Tua santa igreja. Abençoe esta igreja batista regular Ebenezer. Abençoe todos os membros desta casa e nossos familiares. Abençoe o nosso pastor Nário, toda a sua família. Que o Senhor esteja cada vez mais capacitando o nosso pastor, os seus auxiliares e toda a santa igreja para estarmos a serviço do Senhor, levando a Tua santa palavra a todas as criaturas. Abençoe o elemento vinho,
o vinho que representa, Senhor, o teu sangue derramado na cruz do Calvário para lavar nossos pecados. Lava-nos, Senhor, nossos pecados, nossas almas, nossos espíritos. Nos perdoa, Senhor, por todas as iniquidades que temos cometido contra o Senhor, contra os teus mandamentos. Nos ensina, Senhor, a orar e vigiar nossos atos, que estejamos sempre a serviço do Senhor. Abençoe, Senhor, todo o planeta Terra, o nosso país Brasil, que passa por uma situação muito difícil, Senhor. Nos livra de todo mal. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar a segunda estrofe do hino de número 142, enquanto os diáconos distribuem o vinho. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebei dele todos. Enquanto os diáconos recolhem os cálices, nós vamos cantar a terceira estrofe do hino de número 142. Vem, Jesus, me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem, Jesus, me abençoa, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir
Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Agradeço, diácono Mário, diácono João José, diácono Ivanaldo. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos e também encerrarmos com a bênção pastoral. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse culto abençoado, pela palavra que o Senhor Deus nos concedeu, pela oportunidade que nos deste de te louvar, de te exaltar e participar da tua santa ceia. Perdoe todas as nossas ofensas e agora nos leve para nossas casas em paz e em tranquilidade. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito permaneçam com cada um de nós. Amém? Meus irmãos, vamos cantar o cântico de confraternização. Vamos nos confraternizar à distância, né? Dar a paz do Senhor, a paz de Cristo. Diga para o seu irmão que Deus o abençoe. E a SAF vai ter uma reunião, então as mulheres, não é para sair, é reunião, assim, a lembrancinha do Dia das Mulheres, né? Então, as mulheres não saiam tão rápido, as irmãs, tá? Que vão receber uma lembrancinha aí da SAF, tá? As mulheres da igreja. Todas as mulheres da igreja que estão aqui e as visitantes também, né? Então vamos lá. Vamos cantar, qual é o cântico mesmo? Vamos cantar o cântico Fico Feliz em Vir em Tua Casa. E com esse cântico vamos nos confraternizar no Senhor. Fico feliz. Feliz em vir em tua casa, Erguei minhas mãos e cantar. aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, Erguei minha voz e canta aleluias. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito, bendito é o nome do Senhor, é bendito. bendito é o nome do Senhor, Para sempre. bendito é o nome do Senhor, Para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Quem está feliz? Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito, bendito é o nome do Senhor, é bendito. bendito é o nome do Senhor, Para sempre. bendito é o nome do Senhor, Para sempre. Bendito é o nome do Senhor. bendito é o nome Do Senhor é bendito. bendito é o nome do Senhor, Para sempre. bendito é o nome do Senhor, Para sempre. Para sempre. Para sempre. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Semana abençoada para cada um de nós. As Amém. mulheres permaneçam na igreja que eu vou distribuir a lembrancinha, viu? Feliz Dia das Mulheres para todas nós. Que Deus nos abençoe.